Opa, começa agora, diretamente dos estúdios do Sintoresp, mais um programa, O Teleirão em Debate. Sabe por que debate? Porque nós vamos falar todinha a rodada do campeonato hoteleiro. E você pensa que eu estou sozinho? Não estou sozinho, não. Duas feras ao meu lado aqui. Doutor Gilmar Xavier, 12 anos de Sintoresp, trabalha no Departamento de Acordos Coletivos e também na comissão organizadora do campeonato hoteleiro. É verdade, ele que cria os regulamentos, ele que, enfim, o hoteleirão passa pelas mãos do Dr. Gilmar. Tudo bem, Dr. Gilmar? Tudo bem, né? Primeiramente prazer, né, estar podendo falar com vocês e, de certa maneira, né, tentar esclarecer aí tantos pontos, né, das partidas com relação ao próprio regulamento em si, né? Vamos discutir aí e chegar num bom termo. Opa, obrigado, Dr. Gilmar. Daqui a pouquinho nós vamos falar do campeonato, nós vamos falar do regulamento. E também ao meu lado, aqui ao nosso lado, o doutor Sérgio Pacheco, fisioterapeuta, ele que foi formado desde o ano de 2005 na Faculdade Metodista. E o doutor Sérgio está com a gente também, né? Doutor Gilmar, doutor Sérgio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer um pouquinho dessa parte da saúde dentro do campeonato hoteleiro. Espero contribuir com as pautas aí que forem pertinentes. Por falar em pauta, doutor, nós estamos no mês de julho, vamos começar começando. Nós estamos no mês de julho. Geralmente o mês de julho é um mês frio, é um mês que não é propício para os campeonatos menores, os campeonatos varzianos. Por quê? Porque geralmente o jogador chega, ele sai do trabalho, ele chega da casa dele, ou sai até mesmo da balada e ele vai para o campo. Precisa de esse jogador, esse atleta, o que ele precisa fazer para estar condicionado para enfrentar os 30 minutos de campo, principalmente aqueles jogos que acontecem às 9 horas da manhã, doutor? Essa questão do tempo frio, tempo seco também é um problema, né? Nós temos que lembrar sempre que nós lidamos com jogadores que não são atletas, então eles não têm um preparo físico adequado ou propício à atividade física de alta intensidade, e o risco de lesão é aumentado. O que eu tento orientar para os atletas antes das partidas? Fazer um aquecimento é importante, preparar principalmente os movimentos que ele vai realizar durante a partida, tentar fazer esse tipo de movimento para na hora da atividade ele ter o menor risco de lesão, né? A gente tem que lembrar também que, por mais que o nosso campo lá seja um campo bom, né, comparado aos campos de várzea, a gente, se for comparar com os campos como um Pacaembu, aqui em São Paulo, o próprio Allianz Parque, o Itaquerão, o nosso campo está abaixo e existem lesões que acontecem nesses campos também, que são campos melhores do que o nosso. Geralmente quando acontece isso, porque os gramados desses campos, das arenas, né? Das arenas, eles têm a sua irrigação. E aí percebe-se que o CMTC, o gramado ele é duro. Uhum. O gramado é um gramado duro. E isso aí, essa é a pergunta, possibilita mais lesões ou não, doutor? Aumenta o risco de lesão. Infelizmente, a gente tem recorrente nos anos diversas lesões de joelho. Eu acho que é o tipo de lesão, depois da lesão muscular, que é uma lesão mais comum em não atletas, né, de alto rendimento, a lesão de joelho ela é recorrente no campeonato. Todo ano a gente tem 3 a 4 lesões de ligamento cruzado, principalmente. Possivelmente pelo campo, tá? Então, a chuteira que não está adequada, com o campo que prende um pouco mais. Essa lesão de ligamento, geralmente ela acontece com o pé preso no chão e a rotação em cima desse joelho. O ligamento acaba rompendo. Infelizmente, é o caso mais comum depois da lesão muscular mesmo. Geralmente, percebe-se que as dimensões do gramado do CMTC, ele não é oficial, né? Ele seria um pouco menor. Então é por isso, agora o Dr. Gilmar vai entrar com o regulamento, por isso que o campeonato hoteleiro é 35 minutos por 35, doutor? Porque nós não temos, evidentemente, que a nossa grande maioria dos atletas que disputam o campeonato são amadores ou semi-amadores. Fala um pouco do regulamento, também já falando, já enquadrando na saúde dos nossos associados. No caso do regulamento, né, a gente procura, e aí quando você pauta a questão do tempo, né, principalmente como o doutor ele bem frisou, né, a gente está falando de não atletas, né, são pessoas que
trabalham no dia a dia, têm uma outra profissão e usam, né, o campeonato como uma forma até de recreação, né? Uma recreação que, de certa maneira, acaba sendo bem disputada. Quando a gente, né, pensou no tempo, e aí, se você pegar, né, em outras edições, a gente tem até um tempo menor, né? E o que a gente percebe é que ao longo dos campeonatos, e aí você também pode até acompanhar isso de perto, há uma evolução física, inclusive, desse pessoal. Se você pega campeonatos anteriores, o pessoal estava, acho que um pouquinho, né, mais fora de forma. Hoje o pessoal tem se preparado mais e a gente também observou essa questão. Então, quando a gente traz, né, 2 tempos de 35, a gente também tem um cuidado não só de estabelecer, mas de também verificar com cada representante, né, de cada equipe se realmente esse tempo por nós sugerido se é um tempo adequado, né? Se realmente os 35 e 35 atende, né, a maioria. E aí, em conversa com eles, a gente senta, a gente acaba determinando esse tempo. Doutor, um jogador sente, existe uma diferença de um preparo físico de um para o outro, mesmo estando na mesma faixa etária, doutor? Sim, sim. O preparo físico ele não está necessariamente ligado à faixa etária da pessoa, né? Então nós temos pessoas jovens que, vou falar do campeonato mais especificamente, né? Que durante a sua semana, a sua única atividade é o trabalho de fato, e no fim de semana tem um único dia de futebol. Assim como nós temos pessoas que trabalham em escritórios, mas que diariamente fazem questão de fazer uma corrida noturna. Isso não tem idade. A atividade física é importante em qualquer faixa etária e se você se condiciona, você é capaz de fazer qualquer coisa. A pergunta foi porque a gente percebe que tem alguns atletas um pouquinho mais cheinho, um pouquinho, e corre que parecendo... Não, e corre mais do que o Corisco, né? E tem um já magrinho que já sente um pouco mais. Mas nós estamos falando de fatores genéticos, né? Correto. Então, assim, tem pessoas de mesmo biotipo que têm velocidade diferente, intensidade diferente. Quando a gente fala em idade, agora falando do futebol profissional, você começa a pegar mais intensidade. Você fala, por exemplo, eu vou citar um nome, tá? Espero que não levem a mal, mas, por exemplo, o Nenê, que estava no São Paulo e acabou de ser transferido. As pessoas cobravam dele intensidade, e ele não tinha a intensidade que esperava-se dele, né? A molecada tem a intensidade, mas não tem a qualidade do passe, do domínio de bola que o Nenê tem. Então, o Nenê acabou sendo descartado por não conseguir cumprir os fatores que, no caso, o Cuca hoje gostaria no São Paulo. Por isso que Dada Maravilha jogou até os 45, Roger Milá jogou até os 60, O Júnior, enfim, o próprio Júnior. Esses caras se prepararam. Tem o Júnior e o Zico batendo uma bola também, vou te contar, hein? Mesmo já com... Isso aí é preparação, então, doutor? Temos que levar em conta também que era outro tempo, a intensidade do futebol não era a mesma, mas sim, eles tinham uma qualidade, você citou, grandes jogadores que tinham uma qualidade que era acima da média. Você vê o Ronaldo voltou da Europa para cá com um biotipo grande e sobrou aqui no campeonato brasileiro, no campeonato paulista, enfim, todos os campeonatos que ele disputou, ele sobrou. Vamos continuar falando dos bastidores do campeonato hoteleiro. E agora a gente vai abordar uma situação que é muito comum. É frio e chuva. Aí quando o campo está molhado, dá-se o nome de campo pesado. Também é outro inimigo mortal do fisioterapeuta e também do atleta, né, doutor? Sim, sim, porque o campo mais pesado acaba demandando um pouco mais de musculatura, né? Você acaba forçando um pouco mais para poder dar o sprint, especialmente, os deslocamentos de mudança de direção rápida, e isso gera as lesões musculares geralmente, tá? Então, o campo mais pesado, nós não temos encontrado nessa fase ainda esse tipo de campo. O campo, por conta do inverno, ele está um pouco mais duro mesmo, por conta do tempo seco, né? Então tem mais o impacto, não é tanto a questão das lesões musculares. Acho que tem pego mais, o risco maior nesse momento são as lesões ligamentares mesmo, tá? Por conta da irregularidade do campo. Somado com o piso mais duro, então virar um tornozelo, prender o pé
na grama para um giro, ele acaba aumentando um pouquinho mais essa possibilidade. Estão aos seus cuidados médicos 2 jogadores nossos lá. É. O de menor, que tem Sim. o nome de Van Basten. Cracaço. Cracaço de bola, pequenininho, e tem também que é irmão do Rudi Gullit, Que é o irmão dele. que é o irmão dele. Então o pai deve ser, que passou pela Holanda, deve ter visto o jogo do Chelsea, porque o Gullit e o Van Basten, né, a nossa infância foi vendo esses caras jogar bola. Né, e eles são os seus cuidados. O que aconteceu com eles? Os dois tiveram o mesmo tipo de lesão, né? O Van Basten, o menor, ele acabou se lesionando no ano passado ainda. Eu tive uma ótima notícia ainda, acho que foi esse fim de semana. Ele fez o primeiro jogo dele, retornando aos gramados. Já falou que meteu gol, tá todo animado. Ele ainda gera alguns cuidados, eu conversei com ele um pouco. Infelizmente, eu não consigo estar tão próximo a eles por conta da nossa distância de residência, né? Eles moram na Zona Norte, eu moro na Zona Sul, então não consigo. Então eu vou dando para eles algumas orientações, né? Eles têm acompanhamento com um profissional de de educação física, e eu, à distância, vou passando algumas coisas que eu gostaria que eles fizessem preparatória. Fica, óbvio, faltando alguns tipos de tratamento, né? Então, temos tratamento com laser, com ultrassom, que aceleram esse processo de cicatrização do ligamento. Esses, infelizmente, eles perdem. Eles não têm condições de procurar um serviço de fisioterapia pago, e acaba que fica faltando essa parte. Mas o menor, até por conta da estrutura física dele, da idade dele, ele está voltando agora em 7 meses de lesão. Então é abaixo, desculpa até te cortar, é abaixo do tempo de protocolo, né? A gente fala que um tempo de protocolo de ligamento cruzado, ele é em torno de 9 meses. Mas isso tem sido, com o avanço da medicina, o avanço da fisioterapia, tem sido quebrado, né? Então, o próprio William, do Palmeiras, voltou em 6 meses, fez o primeiro jogo agora. Então, o bigode. Certo. Então eles estão voltando agora um pouco, esse tempo de protocolo tem que ser revisto, porque os nossos meninos estão voltando antes agora. Isso é interessante, porque isso só acontece no hoteleirão. Esse tipo de procedimento, que o atleta ele vem ser assistido, é só no hoteleirão. Não tem outro. Eu tento eu tenho que citar, né, o Dr. Altair, né, que passou aqui antes de mim. Eu só ouço as histórias, enfim, mas eu sei que ele abriu as portas para a importância de um profissional no campo. Todos falam dele com muito carinho e eu não posso fazer diferente, a não ser relembrar da importância dele pro hoteleirão e para minha presença pessoal lá. Doutor, doutor Gilmar. Na verdade, né, o doutor Sérgio, ele falou do doutor Altair, e assim, o doutor Altair realmente é uma pessoa que, né, tivemos, né, Sérgio, a oportunidade, de ter, a felicidade mesmo de ter conhecido uma pessoa assim ímpar, que dispensa qualquer tipo de comentário, um excelente profissional, né, e que bom, né, que, né, você lembrou dele, e assim, que fica realmente a saudade. É uma pessoa que a gente nunca vai esquecer, a gente teve oportunidades, inclusive, de conhecer a família, etc. Sim, né? Eternamente em nossos corações. Uma pessoa que vai ficar para sempre, né, no hoteleirão. Como eu sei que ele fez parte dessa história de vocês que estão por trás do hoteleirão, eu também sei que tem muito atleta, e agora ex-atleta, também o pessoal que parou, que fala dele também com muito carinho, e eu tento fazer a minha parte. Eu não quero me comparar a ele, eu não quero ser ele, eu quero ser eu. E da minha forma eu tento manter o contato com os jogadores, eu tento abrir o peito para vocês, para que vocês tirem suas dúvidas, onde eu puder ajudar vocês também, eu quero fazer parte disso. Doutor, eu me espelhei no maior nome da narração de esportes, eu me espelhei em Osmar Santos, meu conterrâneo da cidade de Marília. Você queria jogar, você se formou e queria vir para o futebol. Foi Neiro Lasmar ou não que te inspirou no gramado? Também. Na verdade, assim, eu sou um grande admirador da fisioterapia em si, a fisioterapia do esporte especialmente, né, porque a gente... eu fui um atleta do futebol de salão, eu vim para o futebol de salão, quando eu entrei na fisioterapia já vim pensando, porque fui um atleta também não muito
muito regular nos meus cuidados, então me machuquei muito e eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Então eu falei, vou tentar seguir essa linha para cuidar desses atletas e mostrar para eles a importância da fisioterapia e o quanto isso serve de atalho para um retorno aos gramados, às quadras ou à sua atividade física. O regulamento. Vai fazer o regulamento, já vamos partir para o gramado, que eu tô louco para ver essa jogada. Eu tô louco. O regulamento. Como que o regulamento ele é feito, ele é aprovado, quem aprova, quem constrói, muda de um ano para o outro, enfim, doutor? Na verdade, a gente pensa no regulamento e aí a gente vem construindo ano a ano. Se você pegar o regulamento, né, que foi apresentado, por exemplo, há 5 anos atrás, hoje ele possui várias alterações. Por quê? A gente procura buscar, né, a cada ano e trazer, na verdade, por regulamento as necessidades do campeonato. O que deu certo, o que não deu, vamos, né, colocar essa cláusula. Na verdade, não colocar, mas apresentar. Né? É importante que se diga que antes de fecharmos o regulamento, a gente apresenta aos representantes das equipes, na íntegra, a gente, né, faz a leitura, explica, item por item, cláusula por cláusula, e aí coloca para aprovação. Bem como, né, a gente abre para sugestões e etc. Então, o que a gente tem visto? Que o regulamento ele vem sofrendo alterações, mas mais em função, né, da própria necessidade do campeonato. E, lógico, com a aprovação de cada equipe. E mesmo a gente percebe, doutor, que mesmo com o cara assistindo, debatendo, discutindo, falando, lá dentro do gramado o cara estranha e ele acha que não foi aquilo que ele aprovou. Não é verdade, doutor? Isso, é verdade. Não é verdade? Uhum. Não é verdade? Assim, isso eu acho que com qualquer norma, né? Às vezes as pessoas, ainda em que pese a norma ela já existir muitas vezes por muito tempo, né? É muito comum as pessoas alegarem desconhecimento, etc. No caso do nosso regulamento, isso é, né, passível de acontecer, mas, acima de tudo, né, o seu Pedro, ele bem coloca, né, quando há algum questionamento lá dentro de campo, ou desrespeito à norma lá dentro de campo, né, vou citar um exemplo que acontece de forma até corriqueira, a questão da caneleira, né, que o nosso regulamento diz que a caneleira é um item de uso obrigatório, né? E o que a gente mais percebe é que, né, alguns atletas ainda insistem em não usar. Né, o árbitro ele tem que chamar a atenção, tem que pedir para que o atleta ele saia de campo, para que use, né? Que é para uma segurança, inclusive, dele, né? Mas é algo que ainda a gente vê, né, se repetir a cada campeonato, está lá no regulamento. Isso é discutido, isso é pontuado nas reuniões onde, né, é fechado o regulamento, e mesmo assim, né, talvez por uma falta de comunicação entre o representante lá do time, né, e os atletas, os jogadores, né, talvez por isso, a gente acaba também percebendo que isso acontece mais com uns times mais novos, pessoal que não participou ainda do campeonato, mas de uma forma geral tem sim. Eles têm observado quase na totalidade aí o regulamento. Chegou a hora da onça beber água, chegou a hora do pega da jiboia do Teleirão. Eu adoro essa palavra, pega da jiboia. Santa Daniela 3, Fazendinha 1. Foi o resultado? Foi o espelho do jogo? Ou Fazendinha jogou mais e o resultado de 3-3, 4-4 seria o resultado ideal? Eu particularmente achei que o Fazendinha pressionou bastante, especialmente no segundo tempo, merecia o empate. Esse terceiro gol veio como um balde de água fria mesmo, num time que estava pressionando bastante, né? Enfim, é o campeão, né? Santa Daniela é o campeão, é o time a ser batido esse ano. Gilmar. Eu, né, de certa maneira, eu concordo, né, com o Sérgio. O Santa Daniela ele começa a partida muito intenso, né? Abre 2 gols de vantagem, o Fazendinha faz um gol, segundo tempo a história muda, com 2 gols, o Fazendinha tem que se jogar, tem que ir para frente, e aí
quando parte para frente, fica sujeito a tomar o gol. Ou empatar ou tomar o gol. O que aconteceu? Ele acabou tomando o terceiro gol. Segundo tempo, né, foi visível. Fazendinha, ele jogou muito. Se tivesse tido a sorte, e aí o goleiro ele acabou, de certa maneira, né, fechando. Se tivesse feito o segundo, aí provavelmente teria saído o empate, que também não seria nada de anormal. Nesse jogo nós tivemos uma curiosidade, né? Porque falando até da minha parte, né? O goleiro do Santa Daniela se machucou, ele não voltou para o segundo tempo. Verdade. E foi um atacante dele que foi pro gol. E esse atacante fechou o gol. E o que é interessante também, agora uma coisa, o Santa Daniela ele tem algumas coisas peculiares. Ele tem 4 jogadores que decidem. Sim. São esses caras. E tanto que o Alailson, ele sempre começa no banco e entra. Para parar esse time aí vai ter que ter correria, porque ele não tem elenco. Ele tem um time. O Santa Daniela não tem elenco. E o Fazendinha tem um elenco. Você viu que tinha 8 no banco. Sim. E vai ser correria. Só que tem uma coisa, para esse time do Santa Daniela, o atual campeão, não tem bola perdida. Os caras comemoram até a lateral. Já prestaram atenção nisso? Sim. Eu digo mais, hein? Eu acho que o Santa Daniela tem uma espinha dorsal ali importante. Ele tem um zagueiro que é o Cissão. Todo ano se destaca. Cissão. Um baita de um zagueiro. Ele tem 2 meio-campos. Os 2 meio-campos, Dandinho e Saninho. E os 2 atacantes. Que é... Não, o meia. Que é o Fernando e o Alailson. Então é a espinha. Eles têm uma espinha dorsal ali fantástica. E não trocou. Não. Eles mantêm, né? Mantêm uma base boa. Primeiro gol ali, normal. Normal. Acho. Jogada mais que manjada, né? Bola lançada na área. Alguém sempre tem uma camisa azul ali. Manjadíssima essa jogada do Santa Daniela. Sim. E aí, né, você tem aquela dúvida do próprio goleiro, né? Se sai, se não sai. E é uma jogada, assim, simples, mas perigosa. E aí acabou resultando no gol. Alailson no gol. Alailson e o gol. Tem um casamento perfeito. Tem uma química perfeita, Alailson e o gol. Esse cara, ele nasceu... Não sei porque aconteceu no meio do caminho dele que esse cara não se profissionalizou. Porque o cara é bom de bola. Tá sempre concorrendo em artilharia, né? Tá sempre próximo aos artilheiros, né? Eu ia falar, ele tem faro de gol. O homem tem cheiro de gol. Tanto que o terceiro gol, até adiantando, todo mundo espera ali a marcação não, de um pênalti, né? O lance ali é duvidoso e ele vai e encosta. Só empurra. Foi pênalti ou não? Ali, ó, tá vendo ali, ó. Foi pênalti ou não? Foi pênalti. Foi pênalti. O pênalti a favor do Fazendinha foi pênalti. Foi. Foi. Porque o Cissão paga uma geral, ele xinga tanto que eu falei, e o árbitro foi muito complacente com ele, que devia ter dado o amarelo, como deu, e deveria ter colocado ele na rua. Colocado ele na rua, porque ele xingou barbaridade. Tomou o amarelo e continuou falando, continuou xingando. E o terceiro gol também tem uma suspeita de pênalti e tal, é discutível, mas acabou que, como finalizou no gol, que vale o gol, né? Como segue o jogo, o juiz não apitou, seguiu, o Alailson empurrou. Sim, sem a vantagem é maior que é o gol. Né? Já estão falando aí que foi o jogo uma final antecipada. Sim, Vocês acham que foi? Um jogo muito bom. Sim, ainda tem alguns times para estrear, a gente tem que ver alguns jogos e aí dá para tirar em cima de confrontos, né? Mas foi um jogo muito bom, né? Como foi falado no início, se tivesse saído empate também era um resultado tranquilo também, acho, de se esperar, né? Foi muito intenso o jogo, diga-se de passagem. Eu falei, né? Um primeiro tempo muito bom do Santa Daniela e um segundo muito bom, né, do Fazendinha. E aí você tem num contra-ataque, né, o terceiro do time do Santa Daniela e aí mata o jogo. Segundo jogo, nós tivemos o Transamérica reorganizando, voltando à vida. Sim. 3-2 em cima do QAP. Esse 3-2. Eu achei que o jogo não foi o jogo, mas eu gostei do resultado. Ficou bom, né? Ficou bom para todo mundo. Ficou bom o jogo. Ficou bom para todo mundo. Porque a gente vê aí, ó a saída de bola. Olha a saída de bola, como saiu o gol. Olha como saiu o gol. Uma falha do goleiro, uma infelicidade. O goleiro sai errado, bate roupa, solta no pé do centroavante. E aí, nego, 1-0. pediu para apanhar, né? Sim.
pediu para apanhar. Segundo jogo, olha lá, o segundo gol, olha lá. O segundo gol foi aquela paulada do meio campo, uma falta Isso. de uma felicidade única. Né? Nós vimos, assim, que eu vejo, eu tenho uma coisa, que o Hoteleirão é o gol que mais gol bonito de falta sai. Esse gol do Alex foi o golaço. Inclusive, eu vou conversar com o pessoal aqui do Sintoresp para a gente separar todas as rodadas, todos os jogos, o gol mais bonito. E colocar na internet para o internauta, para o hoteleiro escolher o melhor. E lá no final, lá a gente dá um prêmio. Vou conversar com o pessoal aqui do sindicato aqui para fazer isso. Porque o gol do Alex foi a falta a lá Rogério Ceni. Que falta. Que golaço. É muito bem cobrada mesmo. Ele teve a felicidade de né, colocar a bola onde goleiro nenhum chega. Foi no ninho da coruja. No ninho da coruja, né? E aí, né, foi muito feliz mesmo. Foi muito feliz com... E a plástica foi bonita. Aí quando a bola ela passa pelo ângulo que ela entra, ela passa pelo véu da noiva, né? Ela faz o véu da noiva. E ele pegou num 3D mesmo. Ele não pegou aquela bola que ela vai curvada para dentro. Ele pegou ela saindo. Você vê o chute dele, foi um 3D ali do meio do campo. Ali foi um baita de um golaço. Olha, foi uma falha. Esse primeiro gol. E aquela agora, vamos lá pro terceiro gol do Transamérica. Esse é gol de oportunismo. É gol de oportunismo. Ele dribla o goleiro, né, e aí finaliza. É tranquilidade, né? Tranquilidade. 3-0 também, 2-0 também, né? Ele já tinha um comando do jogo. Já. Ali eles já sabiam o que estava acontecendo. Ali, no futebol, fala assim, eles estavam cozinhando o galo. Eles estavam cozinhando o galo. Mas o que é legal é 3-0, imaginávamos até então que estaria tudo finalizado, vem o QAP, faz o gol, e aí o jogo ele muda, né? Mas foi pênalti? Foi pênalti. Ali foi, né? Olha, assim, foi, né? Depois analisando o lance, né, parece que foi pênalti mesmo. E poderia ter evitado, né? Sim. Se tem ali no combate ali, tinha evitado esse pênalti. Mas enfim, mas o excesso de confiança. Mas antes do pênalti foi o gol discutível, que foi o gol que a bola entrou ou não entrou. Agora é depois aí, né? Não, foi antes do pênalti. Foi antes do pênalti. Antes do pênalti. Aquela entrou ou não entrou? Aí, nós estamos revendo aí o lance aí. Mas vem cá, foi aquela bola entrou? Olha que já vimos e revimos, a bola entrou, não entrou? Precisaria da ajuda do VAR. Olha que o VAR não está ajudando muito não, hein? Na verdade, o VAR não está ajudando muito não, hein? E aí eu falo, né, voltando o lance, né, pelo posicionamento da câmera, nossa, ainda é muito complicado você afirmar de fato se a bola entrou ou não. Se você pegar na dinâmica da bola em si, né, a gente falou que acho que não entrou, mas ainda é muito discutível. Mas ali o árbitro deixou pro Bandeira, o Bandeira deixou pro árbitro. Ela vai mostrar agora. E o Bandeira chamou para ele a responsabilidade. Olha lá. A paulada. E agora? Aí. É muito rápido. É muito rápido e a bola ela bate no travessão e desce atrás do goleiro. Então, assim, você tem. Aí fica a critério mesmo. Doutor Gilmar, você é advogado. Fábio, em caso de juízo, em caso de dúvida, suspenda o juízo. Em caso de dúvida, é pró-réu, não deveria ter dado gol. É pró-réu, não deveria ter dado. Mas o que é bacana é que o auxiliar, ele chamou para ele a responsabilidade. Então, uma vez que ele chama a responsabilidade, é porque ele deixa de ter dúvidas. Mas se tivesse 2-2 ali, se fosse o gol de empate, ele teria pensado duas vezes. Mas a melhor posição é a dele, né? Não tem jeito. E ali, quando no gol também do Fazendeiro, o goleiro foi, hein? O goleiro foi. 17 de agosto. 17 de agosto, nós temos 2 jogos que ficaram faltando, né? O Puerto del Sol. Puerto del Sol. E o nosso John Chuca. Chuca e Puerto del Sol. E também o Cidade e o América, jogos que foram transferidos, foram adiados. Mas também não vai mudar a ordem de nada, não, né? Acho que isso aí é aquele jogo ali para buscar ali
posição intermediária na tabela, né? Não, o América, não, com o América é bem diferenciado. Mas pelo que a gente tem visto aí... O Porto del Sol, né? É Puerto del Sol. Porto del Sol, ele é um time novo, né? Então a gente ainda vai realmente ver em campo como ele se comporta, porque a gente não tem base, né? Por ser time novo. O América a gente sabe que já vem disputando o campeonato. O Don Chuca, né, já vem também disputando campeonatos e campeonatos. A gente sabe mais ou menos como vem. Agora esse novato, a gente tem que verificar. Gente, eu quero agradecer imensamente a sua presença, doutor Sérgio. Cara, você não sabe a colaboração que você deu para o nosso programa. Obrigado de coração pela disposição de ter vindo aqui. Que é isso, obrigado eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar todo mundo e espero continuar contribuindo durante o campeonato e nos próximos anos também. Doutor Gilmar, obrigado de coração por ter vindo também, ter aceito o convite. Imagina. E estamos sempre aí dispostos a sempre estar falando do nosso campeonato, do meu, do seu, do nosso campeonato, que tenho certeza que é o campeonato amador mais charmoso do Brasil. É. Bom, eu tenho só que agradecer também essa oportunidade de estar participando. A gente já acompanha o campeonato há uns anos e que a gente tem ouvido, né, cada ano, cada vez mais elogios, isso nos deixa muito felizes, não acomodados, que a gente tem que sempre buscar melhorias, né, dizer que, falamos do Dr. Altair, mas dizer que o Dr. Sérgio foi uma grata surpresa para a gente, veio para somar, né, inteligente, um cara dedicado e, né, veio mesmo para somar no campeonato, né. Já está com a gente aí 3 anos. Esse é o quarto. Quarto ano, né, que vem muitos e muitos anos aí pela frente. Obrigado. Obrigado. Campeonato Hoteleiro, a emoção não acaba aqui.